primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, diz o nosso texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Oremos mais uma vez. Deus querido, fale aos nossos corações, que a Tua palavra venha e frutifique, Deus, e que ela possa ser propagada conforme o Teu querer, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pregamos expositivamente um livro, uma carta inteira, nós não escolhemos o texto que vamos pregar. E hoje, às portas aí que estamos de uma assembleia para a eleição de presbíteros aqui da nossa igreja, nos chega então esse texto, mostrando que o nosso Deus é o Deus da igreja, que atende às nossas necessidades e, claro, que nos orienta soberanamente. Pedro aqui escreve essas palavras para encorajar aqueles líderes da igreja a que de fato trabalhem de modo fiel. As congregações, queridos, no Novo Testamento, elas eram organizadas sob a liderança dos presbíteros e também dos diáconos. E como temos visto ao longo dessa nossa série de 1 Pedro, o apóstolo ele escreve para irmãos que estavam sofrendo com perseguições, que passavam por momentos difíceis, seja no âmbito familiar ou mesmo ali no seu ambiente de trabalho. E é justamente em tempos assim, desafiadores, de perseguição, de lutas, que agora Pedro escreve acerca da liderança da igreja. Em tempos desafiadores assim, é preciso que haja uma liderança espiritual forte para o povo do Senhor. A casa de Deus precisa então estar em ordem, pois, e sem dúvida nenhuma, os movimentos externos são muito intensos contra ela. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo trata de cada uma então dessas lideranças, os diáconos e os presbíteros. E esse termo presbítero e bispo, biblicamente falando, referem-se ao mesmo tipo de cargo. Em Atos 20, 17, a partir do 17, o apóstolo Paulo então fala aos presbíteros da igreja, e aí no verso 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, bispos e pastores aqui são termos sinônimos. E ainda, os presbíteros eram então nomeados para os seus cargos. Em Atos 14, verso 23, diz o texto: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Era um privilégio, queridos, para aquelas congregações elegerem homens qualificados para o cargo de presbítero. E aqui em nosso texto, o apóstolo Pedro se mostra um tanto quanto zeloso, cuidadoso com o povo do Senhor, ao orientá-los então como deve ser uma boa liderança. A igreja precisava sim de líderes que os encorajasse, que os orientasse. E quais seriam então as qualidades, queridos, de um bom presbítero, de um bom pastor, de um bom líder para a igreja? A primeira orientação de Pedro é que essa pessoa tenha então intimidade com Cristo. Verso 1, diz o texto: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Veja que Pedro, aqui nessa carta, ele não se apresenta como um grande apóstolo ou um magnífico líder espiritual, mas simplesmente como um presbítero.
E além disso, ele afirma que testemunhou pessoalmente dos sofrimentos de Cristo. E o termo grego aqui traduzido para essa palavra testemunha também é o mesmo que dá origem à palavra mártir. E geralmente, claro, nós pensamos na figura do mártir como aquele que dá a sua vida por Cristo, e foi exatamente até isso que fez o apóstolo Pedro, mas essencialmente também o mártir é alguém que diz o que viu e ouviu, chegando até mesmo a sofrer as últimas consequências, pagando por vezes o preço da própria vida. E é interessante notarmos, queridos, que esse capítulo 5 de 1 Pedro, à luz de tudo aquilo que viveu o apóstolo, que andou com Cristo, é muito interessante. Por exemplo, no verso 1, a expressão, a glória que há de ser revelada, lembra da experiência de Pedro com Cristo, lá no Monte da Transfiguração, em Mateus 17, de 1 a 5. No verso 2, sobre, por exemplo, essa questão do pastor e a ovelha, que nos remete então a João 10, quando Jesus afirma ser o bom pastor, mas também a admoestação de Cristo a Pedro, quando pergunta 3 vezes se o amava, e aí então com as confirmações de Pedro, Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. A advertência do verso 3 desse capítulo 5, sobre os líderes serem dominadores do povo de Deus, lembra também a lição de Cristo sobre a verdadeira grandeza, lá em Lucas 22, de 24 a 30, quando Jesus afirma, por exemplo, no verso 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Até mesmo, queridos, em outras ocasiões, Jesus ensinou aos seus discípulos a respeito da humildade e do serviço. A oração de Pedro, no verso 5 desse capítulo 5, quando usa então essa expressão, cingindo-vos de humildade, nos lembra quando Jesus então cingiu-se de uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos, em João 13, de 1 a 17. Ou seja, Pedro escreve aqui uma epístola inspirada pelo Espírito do Senhor, de acordo justamente com a sua experiência com Jesus. Seu relacionamento com Jesus, queridos, era vital e estava sempre crescendo, permitindo agora que o apóstolo, nesse momento, orientasse, ensinasse, até animasse com eficácia o povo de Deus. O presbítero deve ser alguém, então, que caminha com o Senhor e que busca constantemente crescimento na sua vida espiritual. 1 Timóteo 4,15, Paulo diz ali ao jovem Timóteo, medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. É preciso constantemente, queridos, se aperfeiçoar, estudar, progredir. Não pode um líder se estagnar, mas deve sim buscar se aprimorar para a glória do Senhor. E por vezes, Deus sem dúvida permite que tribulações nos cheguem, para que sejamos então forçados a buscar agora novas oportunidades. Essa pandemia é um exemplo disso. Quantas novas programações, novos momentos nós tivemos e claro, ainda estamos tendo. Nossos pequenos grupos se reunindo pelas plataformas virtuais, nossa escola bíblica com as crianças ali se utilizando de videoconferência, enfim, uma igreja que entendeu o momento e buscou avanços nessas áreas. Pedro cresceu em seu relacionamento com Cristo e foi então tornando-se mais humilde, mais manso, submisso. Estava disposto a aprender tudo o que Deus desejava lhe ensinar. E ao se colocar então como uma testemunha de Cristo, Pedro vai além e afirma então ser uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. R.C. Sproul, ele comenta o seguinte: se não estivermos dispostos a participar da humilhação que Cristo sofreu, se não estivermos dispostos a unir-nos ao nosso Senhor na sua humilhação, não participaremos da sua exaltação. E além dessa necessidade de se ter então intimidade com Cristo, um bom presbítero precisa nutrir
uma terna preocupação com as ovelhas de Deus. Versos 2 e 3, diz o nosso texto: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E essa imagem, queridos, de um rebanho e o seu pastor, ela é utilizada até com certa frequência na palavra de Deus, e ela é bastante instrutiva para nós. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, ou então o Salmo 100, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. São aí alguns dos tantos exemplos da palavra do Senhor. Éramos como ovelhas desgarradas, caminhando para a destruição, mas o bom pastor então nos encontrou e nos recolheu para si. Como Jesus é esse supremo pastor, verso 4, assim os presbíteros devem ser pastores, trabalhando sob sua autoridade e cuidando do povo, chamado aqui de rebanho de Deus. Pedro lembra aos presbíteros então das responsabilidades que eles receberam de Deus. Verso 2, seria alimentar o rebanho, diz o texto, pastoreai o rebanho de Deus. E essa palavra para pastorear aqui no original grego, ela também pode significar prover pasto para a alimentação, nutrir. Ou seja, o pastor precisa realizar várias tarefas, de modo que possa então cuidar do rebanho. Proteger o rebanho de ladrões, por exemplo, era uma tarefa comum dos pastores, e da mesma forma hoje. Os pastores, presbíteros, precisam proteger o povo de Deus dos aproveitadores. Mas veja, não é somente proteger o rebanho, mas conduzir de um pasto para o outro, para que as ovelhas então sejam devidamente ali alimentadas. Um pastor sempre ia à frente do rebanho, observando se não havia nada ali que fosse prejudicial às ovelhas. É preciso que os pastores, os presbíteros, prezem pelos pastos verdejantes, que são as Escrituras Sagradas, de modo a alimentar o povo de Deus. E além disso, o pastor precisa também supervisionar o rebanho. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Ao mesmo tempo que o presbítero está no meio do rebanho, ele mesmo é parte do rebanho de Deus. Muitos por aí afora se recusam a aceitar a autoridade do pastor, do presbítero. Outros, até no extremo oposto, querem colocar o pastor em uma espécie de pedestal, transformando numa espécie de super crente, que não se mistura então com o resto do rebanho. O presbítero precisa desses dois níveis de relacionamentos. Ao mesmo tempo que faz parte do rebanho, ele precisa liderá-lo, conduzi-lo para pastos verdejantes. A liderança espiritual também, queridos, pode trazer certos perigos. E Pedro indica aqui alguns pecados que os presbíteros devem se guardar. O primeiro é o da acomodação, diz o nosso texto, não por constrangimento, mas espontaneamente. O presbítero ele não deve servir simplesmente por obrigação, mas fazer a vontade de Deus de coração. Efésios 6,6 nos afirma isso. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E além disso, outro pecado é o da cobiça. Diz o texto, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não deve o pastor, o presbítero, exercitar aqui o seu ministério objetivando algo em troca, muito menos se esse algo for financeiro. Ou seja, ele não deve ter amor ao dinheiro. E essa expressão também utilizada no texto, de boa vontade, pode também significar prontamente. É uma disposição agora, é um anseio no coração. E essa é a grande diferença entre um presbítero, um pastor verdadeiro e um mercenário, que trabalha tão somente porque é pago para isso. O presbítero, ele exerce o seu cargo por amor às ovelhas e tem o seu coração dedicado a elas.
entendendo ser aquele o rebanho de Cristo, o Supremo Pastor. E ainda falando também, queridos, sobre a importância dessa preocupação com as ovelhas de Deus. O presbítero ele precisa ser um exemplo para o rebanho. Verso 3: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pedro condena aqui uma liderança que visa o poder, o cargo, e que se utiliza agora disso para dominar os demais. O presbítero ele precisa ser uma liderança que reflete o caráter de Cristo, seja no seu falar, no seu agir, pois foi exatamente assim que fez Jesus. Ele não chegou e simplesmente mandou que fizessem isso ou aquilo, mas ele mesmo se submeteu, vivenciou, demonstrou tudo aquilo que ele pregou. Os apóstolos Pedro e Paulo, por exemplo, nunca se utilizaram do seu ofício apostólico em benefício próprio. Pelo contrário, eles se relacionavam com os membros da igreja, fortaleciam os fracos, curavam os enfermos, cuidavam ali dos feridos. Quando Pedro se refere aos que foram confiados, ele deixa bem claro então que o rebanho não é do presbítero, do pastor, mas do próprio Jesus, o Supremo Pastor. É o próprio Senhor então quem levanta os seus obreiros. E assim, os presbíteros são, portanto, supervisores e não dominadores do povo do Senhor. E a terceira orientação, trazida aqui por Pedro, é que o presbítero precisa ter agora, então, o desejo de agradar a Cristo. Verso de número 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quem tem aí nos acompanhado nessa exposição da carta de Pedro, já percebeu que ela é uma epístola em que sempre o apóstolo retorna ao tema da esperança. E aqui, claro, não é diferente. Pedro volta a falar da promessa da volta de Cristo. A vinda de Cristo serve como um verdadeiro encorajamento para aqueles irmãos que viviam tempos difíceis de perseguição. Se o presbítero, o pastor, resolve trabalhar para agradar a si mesmo, ou então agradar tão somente o povo, terá um ministério difícil e, sem dúvida, com muitas decepções. Jesus é o bom pastor, que morreu pelas suas ovelhas. João 10:11 afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo é esse grande pastor que vive para as ovelhas. Hebreus 13, 20 e 21 nos apresenta uma doxologia tão bela. Diz o texto: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Como nosso Supremo Pastor, ele irá então avaliar ali o ministério de cada indivíduo e lhe dar a devida recompensa. Pedro faz menção então aqui da coroa dada aos atletas, normalmente uma guirlanda ali de flores, mas que, claro, murchava com o tempo. A coroa do presbítero fiel é uma coroa de glória, uma recompensa perfeita. Hoje, o presbítero, o pastor, o líder cristão, pode trabalhar visando vários tipos de recompensa. Alguns gastam energia para construir aí grandes legados, outros se esforçam para receber louvor dos homens, outros ainda buscam algum tipo de promoção, de status dentro da igreja. Um dia, queridos, tudo isso desaparecerá. A única recompensa que devemos nos esforçar para obter é a aprovação do nosso Salvador. E a coroa incorruptível de glória é o que acompanha essa aprovação. E que alegria enorme será colocar essa coroa aos pés do Senhor,
como Apocalipse 4:10 nos fala. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. E fazendo assim, reconhecer que tudo o que fizemos foi por sua graça, foi pelo seu poder. Quando estivermos ali com Jesus, face a face, não teremos desejo algum de receber qualquer tipo de glória, porque é toda dele. A glória é toda dele. Caminhando aqui, queridos, para a nossa conclusão. A ascensão e a queda aí de muitas igrejas devem-se à liderança. Por maior ou menor que seja a igreja, os líderes precisam ser verdadeiros cristãos, que vivem em intimidade com Cristo, que nutrem real preocupação com o povo de Deus e um desejo constante de agradar a Cristo Jesus. Warren Wiersbe, um comentarista, ele escreve, falando essa questão sobre o presbítero e a liderança na igreja: liderar mediante o serviço e servir mediante o sofrimento. Foi exatamente assim, queridos, que Jesus fez, e é assim que faremos a fim de glorificá-lo. No próximo domingo teremos aí a primeira convocação da nossa Assembleia Geral Extraordinária. Que você vote em obreiros que refletem isso que pregamos hoje. Graças a Deus, o Senhor já tem colocado líderes, pastores, presbíteros entre nós e que buscam ser assim. Uma bênção fazer parte de uma igreja que historicamente tem presbíteros que zelam pelo povo de Deus, que amam o povo de Deus, objetivando sempre nutrir esse povo como um pasto verdejante, que é a palavra de Deus. Ore pela liderança da nossa igreja. Ore pela liderança das igrejas brasileiras e de todo o mundo. Colocamos aqui, queridos, tantos pecados, tantos perigos que correm esses líderes, e sustentá-los em oração é papel de um povo que entende e sabe a sua responsabilidade para com Deus. Que o Senhor continue a fazer a sua vontade em nosso meio, para a sua honra e sua glória. Vamos orar, irmãos? Os que puderem, coloquem-se de pé, nós faremos a oração e logo em seguida seremos despedidos com a bênção. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o Deus que caminha conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Que nós não estamos largados no mundo, mas que temos um pastor que, por vezes, nos chama, porque somos teimosos, pecamos, e que maravilha, Senhor, é saber que temos esse pastor, um pastor amoroso, justo, fiel. E aqui, Deus, aquilo que o Teu servo Pedro coloca é para nós também hoje, a importância de uma liderança em intimidade com o Senhor, uma liderança que não aceita ventos de doutrina, mas que nutre o desejo de pastos verdejantes para o Teu rebanho, que é a Tua palavra. Obrigado, porque essa igreja é uma igreja que há mais de 50 anos o Senhor tem levantado líderes, presbíteros, pastores fiéis, e que isso, Deus, continue até o dia que o Senhor retornar em glória. Já oramos também por essa assembleia, pelos líderes, tanto presbíteros quanto diáconos, Senhor,
que a tua boa mão conduza todo o processo e que seja, Deus, a tua vontade boa, agradável e perfeita a realizar-se em nosso meio. Ser com cada lar, com cada família, cada irmão e irmã que nos acompanha, seja aqui presencialmente, seja através das plataformas digitais. Ó Senhor, revele-se àqueles que ainda não te conhecem e que seja, Deus, o Senhor a habitar nesses corações. Oramos em nome, por amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.